O diácono Alcino pode chegar aqui, a foto do senhor dele. Conheço o Alcino por bastante tempo e eu posso dizer que ele é uma das minhas referências aqui como professor de ABD. Ele também é professor, ele é da Maranata, lá de Caxias, então ele é uma pessoa também que eu me alimento muito daquilo que ele produz em termos de conteúdo, de estudos. Então eu sei que Deus preparou ele para estar aqui e ele preparou uma palavra para conduzir nesse momento de pregação aqui. Então eu e você devemos estar com o nosso coração aberto para receber a mensagem de Deus através do nosso irmão Alcino. Pode estender suas mãos para cá, vamos orar por ele. Pai querido, nessa noite nós queremos já te agradecer, Pai, pelo aquilo que o Senhor já tem falado até aqui, Pai. E nós queremos declarar que nós estamos prontos para ouvir mais de Ti, Pai, através da vida do Teu servo, Senhor Deus. Que a mensagem comunicada por Ele venha invadir nossos corações e causar transformações que são necessárias para o nosso viver, Senhor. Que Ele venha ser usado por Ti, Pai, e que o Seu Espírito Santo venha moldar a palavra dEle dentro do coração de cada um de nós, Senhor. Porque nós temos expectativa aqui, onde tem a Bíblia aberta, a Sua voz falando aos corações. Amém? Então, Deus, te peço para que o Senhor venha tomar ele e tomar a igreja e que a gente venha sair daqui acrescido da Sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Fica à vontade. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Que alegria estar aqui essa noite, né? Eu ia falar mais essa noite, mas eu vou explicar por quê. É porque a minha vinda aqui está acontecendo com um ano de atraso. Na verdade, porque eu já havia sido convidado no ano passado, só que aí eu fui pregar em Vitória da Conquista, na Bahia, e aí eu sofri um acidente lá. Fui internado na semana que eu viria aqui, porque quebrei o punho, tive que colocar uma placa e 7 parafusos. Agora eu sou igual ao Thanos, tenho uma manopla de metal aqui. Mas, como tudo acontece no tempo certo, no tempo de Deus, então chegou o dia de eu estar aqui com os irmãos. Estou muito feliz, muito obrigado, estou muito feliz de estar aqui, conhecer mais essa casa, alguns irmãos que eu já conheço, Mateus e Alessandra. Mateus eu já conheço aí há uns 10 anos e é uma alegria muito grande estar aqui, uma bênção. Deus já tem falado comigo aqui nesse culto e eu tenho certeza que Ele ainda tem coisas a falar conosco a respeito do tema desse congresso. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no capítulo 3 da carta de Paulo aos Efésios. Efésios, capítulo de número 3. O texto um dos textos onde Paulo menciona o tema que nós temos aqui para tratar, e a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. Efésios, capítulo de número 3. Os irmãos acharam? Que beleza, todos acharam. Nós vamos ler apenas o primeiro versículo. Efésios, capítulo 3, versículo de número 1. Efésios, capítulo 3, versículo de número 1. Diz assim o texto: Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Amém. Os irmãos podem se sentar. Vamos conversar um pouquinho a respeito disso, conversar um pouco a respeito da carta de Paulo aos Efésios. Nós temos algumas questões aqui que a gente precisa pontuar antes de conversarmos um pouco mais sobre o tema. Como você já constatou aí na sua Bíblia, o texto que nós acabamos de ler está na carta de Paulo endereçada aos Efésios, a igreja de Éfeso. Essa carta ela foi escrita muito provavelmente ali mais ou menos na década de 60 do primeiro século, e ao que tudo indica, apesar dela ter sido direcionada primeiramente aos Efésios,
ela era para ser uma carta circular, ou seja, ela é uma carta que ela circulou entre diversas igrejas ali da região da Ásia Menor. Então é provável que essa carta tenha passado pelas cidades de Éfeso, de Laodiceia, de Colosso, de Herápolis. Todas as cidades ali daquela região da Ásia Menor receberam a mensagem contida na carta aos Efésios, porque aqui Paulo trata de coisas que são importantes para todos os cristãos e não apenas para uma igreja local específica. E quando a gente olha para a estrutura dessa carta, a gente vê que ela começa com uma saudação. Paulo ele costumava começar as suas cartas saudando, se apresentando como apóstolo do Senhor Jesus. Toda uma saudação era uma formalidade muito comum daquela época. E aí no capítulo 1 da carta aos Efésios, Paulo ele louva o Senhor pela sua atividade de escolha e redenção de um povo por meio de Cristo. Então Paulo, em Efésios capítulo 1, ele louva o Senhor por perceber, por constatar que Deus, em meio a esse mundo, escolheu, separou para si um povo e redimiu esse povo através de Cristo. E nós devemos ser gratos e louvar ao Senhor todos os dias, porque se eu e você estamos aqui hoje, é porque nós fazemos parte desse povo, do povo que foi escolhido, do povo que foi redimido por Jesus Cristo. E Paulo então louva a Deus por isso. Em seguida ele manifesta ações de graças e diz: eu dou graças a Deus pela vida de vocês, pela igreja de Éfeso, eu dou graças a Deus pelo corpo de Cristo. E ele em seguida diz também que além de dar graças, ele ora em favor dos destinatários da carta. E aqui nós precisamos já começar a fazer algumas observações, porque Paulo diz que ele dá graça, e ele dá graças por aquilo que Deus fez de redimir o povo dele por meio de Cristo. E aqui eu quero já começar a conversar um pouco com você, que é um prisioneiro de Cristo, como foi colocado aqui essa noite. Se você é um prisioneiro de Cristo, eu vou precisar hoje aqui te fazer algumas perguntas. E a primeira pergunta que eu quero te fazer, considerando que ainda no capítulo 1, Paulo diz que dá graças a Deus e ora pelos seus irmãos, a primeira pergunta que eu tenho para te fazer hoje é: qual foi a última vez que você deu graças a Deus por algo? Qual foi a última vez que você manifestou gratidão a Deus? Mas eu vou além. Eu não estou perguntando quando foi a última vez que você agradeceu a Deus por algo que Ele fez, porque isso é fácil. A pergunta é: qual foi a última vez que você agradeceu a Deus por quem Ele é? Essa é a grande questão. Porque agradecer a Deus pelo que Ele faz, isso a gente faz até com qualquer pessoa. Se a pessoa faz algo por você, você agradece. Se a pessoa te dá um copo com água, você agradece. Mas Deus merece ações de graças, não por aquilo apenas que Ele faz, mas por aquilo que Ele é. E muitas vezes nós nos esquecemos de agradecer a Deus por aquilo que Ele é, porque agradecer a Deus por aquilo que Ele é, significa agradecer, ainda que Ele não esteja fazendo as coisas como eu gostaria que fosse. Mas como eu não estou condicionando a minha gratidão às coisas que Deus faz, e sim a quem Ele é, ainda que Ele não esteja fazendo o que eu gostaria, eu continuo sendo grato. Além da ação de graças, Paulo deixa claro que ora por aqueles irmãos. E eu preciso te fazer uma segunda pergunta: qual foi a última vez que você orou, mas não por você, e sim por algum irmão daqui da igreja, algum irmão querido por você? Qual foi a última vez que você dedicou tempo de oração para falar com Deus a respeito de alguém que não
você mesmo, porque isso é ser igreja, isso é ser corpo, isso é ser um prisioneiro de Cristo. No capítulo 2, Paulo ele vai lembrar aos leitores da sua carta a respeito da pecaminosidade humana. E ele vai lembrar que um dia todos nós estávamos mortos em nossos pecados, em nossos delitos, e que não havia aparente solução para a humanidade. O homem caminhava cada vez mais para se mergulhar no pecado, mas Deus, que é infinito em sua misericórdia, nos vivificou em Cristo e nos ressuscitou juntamente com Ele. E Ele diz na sua carta: pela graça sois salvos. Não há vitória maior do que essa. Não há conquista maior que alguém possa obter nessa vida do que se abrir para receber a graça de Cristo na sua história. E Paulo vai dizer que mesmo ele, cada um de nós que tão pecadores somos, e se não nos santificarmos a cada dia, seremos dominados pela nossa carne. Podemos glorificar ao Senhor por saber que mesmo no lamaçal do pecado, Cristo nos resgatou por meio da sua graça. E o que é graça? Graça é favor imerecido. Graça é algo que eu recebo sem merecer. Então, se eu sou um prisioneiro de Cristo, eu só o sou porque fui alcançado pela graça. Portanto, motivos para agradecer não nos faltam. Motivos para agradecer não nos faltam. E aí, quando a gente chega no capítulo 3, que nós lemos aqui o primeiro versículo, Paulo vai falar um pouco a respeito do que ele vai chamar de o mistério de Cristo. E que mistério é esse? O que é que Paulo chama de mistério de Cristo? Essa palavra mistério desperta a nossa curiosidade. É porque mistério, que mistério será esse? E o mistério que Paulo vai falar é que agora os gentios, ou seja, aqueles que não são judeus, aqueles que não nasceram da descendência sanguínea de Abraão, são também chamados para integrar o povo de Deus. Portanto, o mistério de Cristo consiste no fato de que a graça de Deus não está restrita a uma etnia, nem a um espaço geográfico, nem a uma árvore genealógica. A graça de Deus está disponível para todo aquele que crê. E essa é a maior vitória que Cristo conquistou na cruz. A vitória de reconciliar com Deus todo aquele que crê no seu sacrifício e se arrepende dos seus pecados. Agora Israel não é mais o povo exclusivo de Deus, porque agora Deus está chamando homens e mulheres dos 4 cantos da terra para compor não mais uma descendência terrena de Abraão, mas uma descendência espiritual do próprio Cristo Jesus. E Paulo começa esse terceiro capítulo se descrevendo como prisioneiro de Cristo. É o texto que nós acabamos de ler, finalmente chegamos a ele. Paulo vai dizer: eu sou um prisioneiro desse Jesus, que derramou a sua graça, que nos alcançou independente das nossas origens, que nos purificou de todo pecado, que nos redimiu. Você sabe o que é redenção na Bíblia? Quando você olha para a Bíblia, você vê muito o conceito de escravidão. Mas escravidão na Bíblia não era exatamente, na maioria dos casos, a escravidão que nós vimos no Brasil até o século XIX.
Escravidão na Bíblia muitas vezes era um meio de pagar uma dívida. Então, se eu estava te devendo um valor e não tinha como te pagar, eu pegava aquele valor, dividia por dias trabalhados e era seu escravo durante aquele período para pagar a dívida. Só que havia algo que podia ser feito. Então imagine você que eu estou devendo a alguém e eu tenho que trabalhar 1 ano para pagar a minha dívida. E eu estou ali, trabalho o primeiro dia, trabalho o segundo dia. No terceiro dia, chega alguém muito rico, olha para a pessoa para quem eu estou devendo e diz assim: vem cá, o Alcino está trabalhando de escravo aí, quanto é que ele te deve? Ah, ele me deve tanto. Então tá bom, tá paga a dívida dele. Alcino, pode ir embora, você está livre. O que essa pessoa fez? Essa pessoa me redimiu. Portanto, quando a Bíblia diz que Cristo nos redimiu, ela está dizendo que nós éramos escravos do pecado, mas Cristo, ao morrer na cruz, paga uma dívida que era nossa e nos chama para a liberdade de viver uma vida diante dele. Isso é redenção. É isso que Cristo fez por mim e por você. É por isso que nós não podemos aceitar viver uma vida de qualquer jeito, porque nós fomos comprados não a preço de ouro nem de prata, nós somos comprados a preço de sangue. E é por isso que nós não podemos levar a nossa vida de qualquer maneira diante de Deus. Não podemos de maneira alguma. E Paulo percebe isso e ele diz: se Cristo fez isso por mim, eu agora pertenço a Ele, porque Ele me comprou do meu antigo Senhor e agora eu sou dele. Eu sou prisioneiro, eu estou atrelado, eu estou grudado nele e eu quero viver uma vida para Ele. Então Paulo começa a trabalhar essa questão, só que tem um detalhe. Quando Paulo escreve a carta aos Efésios, Paulo não estava na beira da praia, Paulo não estava num resort, Paulo não estava num hotel 5 estrelas, não, Paulo estava preso. Efésios é uma das 4 cartas chamadas de cartas da prisão. Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemão. Paulo escreve essas 4 cartas dentro de uma prisão. Paulo não está num lugar glamouroso. Paulo não está discursando diante de uma bela multidão como eu estou aqui hoje. Paulo está dentro de uma cela, acorrentado. Não havia ainda eletricidade naquela época. Portanto, Paulo está numa cela escura, úmida, muito provavelmente acorrentado a um soldado romano, 24 horas por dia. E ele começa a escrever essa carta. Eu não sei se você sabe, mas Paulo, assim como eu, tinha sérios problemas de visão. Paulo, ao que tudo indica, era míope. Alcino, como é que você sabe disso? Porque ele diz em uma das suas cartas: vede com que grandes letras vos escrevo. Por que ele escrevia com letra grande? Porque se a letra fosse pequena ele não conseguia ler. Em outra carta ele diz assim para uma igreja: eu sei que se vocês pudessem, me dariam seus olhos. Porque Paulo tinha dificuldades para enxergar, assim como eu. Eu costumo brincar dizendo que ele disse assim, sede meus imitadores. Aí todo mundo quer imitar Paulo na inteligência, na instrumentalidade, e eu imitei na miopia, mas fazer o quê, né? O importante é tentar imitar de alguma maneira. Então Paulo, ele está numa cela escrevendo essa carta, como eu disse, muito provavelmente acorrentado a um soldado romano, porque os presos naquela época em Roma ficavam acorrentados a um soldado. Agora você entende por que
Paulo, no capítulo 6 da carta aos Efésios, vai falar sobre a armadura de Deus. Porque é provável que ele estivesse o dia todo olhando para os soldados que se revezavam na cela com ele. Ele olhava para o soldado e via um soldado com um capacete. Aí ele escreve: capacete da salvação. Ele olha para o soldado e vê uma couraça e escreve: a couraça da justiça. Ele olha para o soldado e vê um escudo e escreve: escudo da fé. Ele vê a espada, escreve a respeito da espada. Ele está descrevendo um soldado romano completo. Só tem um detalhe: quando você olha para a armadura do capítulo 6, Paulo fala de proteção para os pés, proteção para a cabeça, proteção para o peitoral, proteção para a frente do corpo. Mas se você olhar aquela armadura com cuidado, você vai observar que não tem nenhuma proteção para as costas. Se você vestir a armadura como Paulo descreve, não tem proteção para as costas. E por que não tem proteção para as costas? Porque só existe um tipo de soldado que precisa de proteção para as costas. É o soldado que vira de costas para o seu inimigo para recuar. Só que Paulo está escrevendo para uma igreja, e igreja não precisa de proteção nas costas, porque a igreja não recua, a igreja só marcha para frente. Prisioneiro de Cristo não recua jamais. Mas Paulo está numa prisão, e ele está escrevendo e dizendo: eu sou prisioneiro de Cristo. Paulo escreve esse texto em grego. Em grego ele diz assim, ho desmios tu Cristo Jesus, prisioneiro de Cristo Jesus. E Paulo usa essa expressão em outros 4 momentos da sua vida. Ele vai se descrever como sendo um prisioneiro de Cristo. Só que a palavra prisioneiro, que eu falei para você que é desmios em grego, essa palavra tem 2 sentidos. Quando Paulo diz que ele é o prisioneiro de Cristo, o primeiro sentido é um sentido de causa, ou seja, eu sou prisioneiro por causa de Cristo, eu sou prisioneiro por causa da mensagem que eu carrego, eu sou prisioneiro porque eu não renunciei de pregar a verdade. Aleluia! Portanto, ser prisioneiro de Cristo envolve em renunciar muitas vezes o nosso conforto em nome da mensagem que nós carregamos. Ser um prisioneiro de Cristo significa que pode ser que a perseguição venha, mas se ela vier, quem é prisioneiro de Cristo vai se manter pregando a verdade, independente de perseguição. Porque a nossa verdade não é uma verdade de conveniência. A nossa verdade é a verdade absoluta. Aleluia. Ainda que esse conceito esteja cada vez mais fora de moda. Hoje em dia o que se diz é que não existem verdades absolutas. Não, a verdade é relativa. O que é verdade para você pode não ser verdade para mim. Isso é uma mentira do diabo. Porque Jesus não disse que ele era uma verdade. Jesus disse que ele é a verdade. Portanto, só existe uma verdade. E a verdade é o Evangelho. Então, prisioneiro tem a ver com causa. Mas além de causa, tem um segundo significado. Prisioneiro também tem a ver com posse. Ou seja, se eu sou prisioneiro de Cristo, significa que eu pertenço a Ele. Se eu sou prisioneiro de Cristo, Ele é o meu dono, Ele é o meu Senhor. Portanto, eu me sujeito
totalmente, inteiramente a Ele. Só que isso é um desafio, porque é muito fácil dizer assim: Senhor, a minha vida é tua, eu te pertenço, eu te amo. Mas a grande questão é: será que Jesus realmente é o Senhor da tua vida? Ou Ele é o Senhor só das áreas que você quer que Ele seja? Porque muitas vezes a gente diz que Jesus é o Senhor da nossa vida, mas a gente diz assim: ó, Senhor, o Senhor é o Senhor da minha vida, tá? Mas o Senhor cuida dessa área, dessa aqui, essa aqui o Senhor deixa comigo, essa aqui o Senhor pode deixar que eu resolvo sozinho. Só que com Jesus não funciona dessa forma. A Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Portanto, ou Ele é Senhor de tudo, ou Ele não é Senhor de nada. Ele não vai dividir o senhorio dele com você. Então, se nós somos prisioneiros de Cristo, nós precisamos fazer uma profunda reflexão e nos perguntarmos o seguinte: será que o Senhor tem sido Senhor de todas as áreas da minha vida? Ou será que tem áreas que eu venho tentando controlar com as minhas próprias forças? Ser um prisioneiro de Cristo significa dizer a Ele: Senhor, exerça o seu senhorio sobre todas as áreas da minha vida. Aleluia! Não dá para ser só de algumas áreas. Muitos grandes homens da Bíblia cometeram erro nesse ponto. Abraão foi chamado de amigo de Deus, pai da fé. Deus disse: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar onde eu vou te mostrar. Onde, Senhor? Vai, só vai, eu vou te mostrar ainda. E ele foi. Meu Deus, que homem para se sujeitar a Deus! Abraão foi para um lugar onde ele nem sabia. Aí Deus disse assim: Abraão, eu vou multiplicar a tua semente, farei de ti uma grande nação. Aí sabe o que Abraão faz? Se deita com a escrava. Abraão quis ser o Senhor dessa área da sua vida. O resultado nós estamos vendo aí até os dias de hoje. Descendentes de Isaac e Ismael brigando pela terra que pertencia ao seu pai. Sabe por quê? Porque Deus prometeu Isaac. Abraão foi lá e gerou Ismael. Isso é tentar exercer um senhorio que deve ser de Cristo. Então muitas vezes Deus diz assim: eu vou te dar, você vai lá e compra. Isso é tentar ser o Senhor de alguma área da sua vida. Deus diz: eu vou providenciar, mas você vive tentando conquistar com seus próprios esforços. Você precisa entender que ser um prisioneiro de Cristo é dizer: Senhor, reina completamente na minha vida, faça o que o Senhor quiser. Isso é ser um prisioneiro de Cristo de fato. Além disso, quando a gente olha para o texto da carta aos Efésios e das outras cartas da prisão também, se Paulo não te contasse na carta que ele está preso, você jamais perceberia. A carta aos Filipenses, Paulo escreve preso, e sabe como ela é conhecida? Ela é conhecida como a carta da alegria, porque é a carta que Paulo mais fala sobre alegria, mas ele está preso. Como é que pode? Eu te explico. É porque Paulo está preso, com o seu corpo preso, mas a sua mente
por ser um prisioneiro de Cristo, continua livre. A mente dele continuava livre, porque em Cristo nós experimentamos a verdadeira liberdade. Alcino, o que é liberdade? Talvez muita gente possa dizer assim: liberdade é poder fazer qualquer coisa que eu quiser. Não, isso não é liberdade. Isso é libertinagem. Sabe o que é liberdade? Você pode até não entender no primeiro momento, mas liberdade de verdade, até rimou, é você poder dizer não. Como assim, Alcino? Vou te explicar. Se você sair na rua, você vai encontrar pelos bares muitas pessoas que acham que tem liberdade, porque ela está no bar, enchendo a cara. Mas faz o seguinte: chega para um alcoólatra, pega uma garrafa de bebida alcoólica, coloca na frente dele e diz assim para ele: ó, diga não para essa bebida, vê se ele consegue. Ele não consegue. Sabe por quê? Porque ele não é livre. Ele é escravo daquilo ali. Ele não consegue dizer não. A liberdade que Cristo nos dá é a liberdade de olhar para o pecado e dizer: eu não quero, eu não vou fazer, porque o meu Senhor é mais importante do que a satisfação de um desejo carnal. É para essa liberdade que Jesus te chamou. Jovem, adolescente, ser livre não é fazer tudo o que você quer. Ser livre é olhar para o errado e dizer: não vou fazer. Isso é liberdade. É essa liberdade que Paulo está experimentando, porque ele está preso. É só ele dizer: eu renuncio, eu não quero mais saber desse Jesus, eu vou voltar a perseguir os crentes. Mas ele olha para essa tentação e diz: não, eu me mantenho firme na mensagem que eu tenho que levar para as nações. Aleluia! Isso é liberdade. As pessoas hoje estão confundindo as coisas e acham que liberdade é fazer o que quer. Mas liberdade é poder dizer não ao que você não quer fazer. Porque as pessoas que estão lá fora acham que estão livres e que nós aqui é que estamos presos, nós é que somos retrógrados, nós é que perdemos tempo dentro da igreja. O que eles não entendem é que nós estamos livres, eles é que estão presos lá fora. Paulo está dentro da cela, mas está livre. O imperador romano está sentado no trono e está preso. Que evangelho é esse que é capaz de inverter os papéis dessa forma, a ponto de estarem Paulo e o imperador numa audiência? O imperador que se considera o homem mais poderoso do mundo do primeiro século, mas quando ele está numa audiência com Paulo, ainda que ele não perceba, quem tem mais poder é Paulo, porque o espírito que está em Paulo permite a ele fazer coisas que imperador nenhum seria capaz de fazer. É para essa liberdade que Cristo chamou os seus prisioneiros. A liberdade de ser alguém capaz de dizer não. Isso é ser livre. Além disso, Paulo sabia que o seu aprisionamento, o fato de ele estar preso, tinha um propósito maior. E qual era o propósito? A expansão do evangelho aos gentios. E ele mesmo vai falar disso no capítulo 3, ao decorrer do capítulo, que você pode ler depois. Ou seja, o sofrimento de Paulo não era em vão, mas fazia parte do propósito de Deus. Talvez aqui existam pessoas que entraram aqui hoje passando por um sofrimento terrível, mas eu preciso dizer a você que Deus tem um propósito no meio disso que você está passando. Aleluia! Não desista.
Não jogue a toalha, não ainda. Espere, porque você em breve vai entender o que é que Deus está fazendo. Aleluia, Deus. Viver para um propósito. E aqui, como eu estou diante de muitos jovens, muitos adolescentes, eu preciso falar sobre uma coisa importante. Eu faço um trabalho na internet de divulgação teológica, eu produzo conteúdo sobre Bíblia, teologia nas redes sociais, e de vez em quando no Instagram eu abro lá aquela caixinha de perguntas para o pessoal mandar dúvidas sobre Bíblia, teologia, e a pergunta que eu mais recebo é: Alcino, como eu faço para descobrir qual é o meu propósito? Essa é a pergunta que os jovens, os adolescentes mais mandam para mim. Como eu faço para descobrir o meu propósito? E a minha resposta é sempre a mesma. Só tem um jeito de você descobrir qual é o teu propósito: fazendo. Como assim, Alcino? Vou te explicar. Eu hoje sou pregador, sou professor de teologia, mas quando eu tinha 13 anos, sabe o que eu queria ser? Na igreja, o meu sonho na igreja era ser baterista. Fiquei até com um pouco aqui de inveja, do Mateus, porque meu sonho era ser baterista. Só que um dia eu cometi um erro grave. Eu fui tentar tocar bateria. E sabe o que aconteceu? Deu errado. Muito errado. E eu percebi que aquilo não funcionava para mim. Eu falei, então vou tentar fazer outra coisa. E aí eu já estudava, já tinha muito interesse por Bíblia. Comecei a pregar, a dar aula em seguida e deu certo. Estou aqui até hoje. Mas sabe por que eu descobri? Porque eu tentei. Porque eu fui fazer. E hoje eu vejo muitos jovens e muitos adolescentes que ficam sentados com o celular na mão, mandando para mim: Alcino, como eu faço para descobrir o meu propósito? Aí ele bota o celular lá e continua em frente à Netflix. Deixa eu ver se o Alcino já me respondeu. Ainda não. Vou agora pro HBO Max. Alcino, não. Prime Video. Meu irmão, para você descobrir qual é o seu propósito, faça alguma coisa. Não, eu vou esperar um anjo aparecer no meu quarto e me dizer: filho, eu estou te chamando para fazer isso. Olha, isso pode até acontecer com algumas pessoas, mas não se considere tão importante assim. Faça alguma coisa, porque no caminho você vai descobrir qual é o teu propósito. Deus vai te direcionando. A gente começa igual Abraão começou, vai andando, você não sabe para onde, mas vai. De uma hora você chega. Não fique parado. Hoje nós temos visto jovens e adolescentes, não creio que seja o caso aqui, pelo que eu estou observando, mas a gente vê jovens e adolescentes que têm tanta energia para gastar lá fora, e quando chegam na igreja, são totalmente apáticos. Aqui, graças a Deus, aqui no Laguna não tem isso. Só lá de onde eu vim tem, aqui não. Lá de onde eu vim tem bastante. E fica apático, fica esperando algo acontecer. Faça algo acontecer. Diga: Senhor, me usa, e começa. Começa, porque Deus vai te direcionar. Você é prisioneiro de Cristo. Prisioneiro de Cristo age. Ai, mas o meu pai, a minha mãe. Deus tem filho, Deus não tem neto. O que Deus tem para fazer contigo é contigo. Alcino, eu sou muito novo. Teve um que já falou isso, o tal de Jeremias, você lembra dele? Mas, Senhor, eu sou muito novo ainda. Eu disse: não diga que você é novo, porque eu te escolhi no ventre da tua mãe. Você crê que Deus escolheu você? Você crê, jovem, adolescente, que Deus escolheu você? Então comece a fazer
Olhe para as suas referências, converse com os jovens que são jovens há mais tempo, como foi dito aqui. Converse com eles, vem cá, como é que você se encontrou? Mas faça algo para Deus. Paulo então diz o seguinte: eu sou um prisioneiro de Cristo, por amor de vós, gentios. Paulo sabia que a sua prisão estava diretamente ligada ao seu compromisso de levar o Evangelho. Paulo diz: eu sou um prisioneiro de Cristo, por amor a vós. Ser um prisioneiro de Cristo é viver uma vida de serviço para aqueles que estão à nossa volta. Se você não está disposto a servir esse irmão, essa irmã que está aí do seu lado, você ainda não entendeu o que é ser um prisioneiro de Cristo. Ser um prisioneiro de Cristo é servir ao próximo, é pensar menos em nós mesmos e mais naqueles que estão à nossa volta. E eu queria terminar nesse momento te convidando para abrir a sua Bíblia no último texto, Gálatas capítulo 6. Vamos ficar de pé para a gente ler junto esse texto? Glória a Deus. Gálatas 6, versículo 17. Diz assim: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Ser um prisioneiro de Cristo é trazer no corpo as marcas de Cristo. Sabe o que é trazer as marcas de Cristo? Sabe aquele problema que você passou? Aquele trauma que talvez você carregue? A angústia que você viveu? Tudo isso vai deixando em nós marcas. Mas Paulo diz: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. O que significa que essas marcas que ficam em nós não são como meros hematomas ou cicatrizes de uma cirurgia. Cada luta vencida, cada problema superado, é Cristo nos marcando e dizendo: você é meu, você é meu. Portanto, quando você passa por uma luta, não encare isso como Deus tendo te abandonado ou como Deus tendo esquecido de você, Deus não respondendo às suas orações. Não diga: Senhor, obrigado, porque o Senhor está me marcando mais uma vez. E quando o Senhor me marca, eu sei que eu sou teu. Deixa o Senhor te marcar. Deixa o Senhor te marcar. O que para o mundo é trauma, para você são marcas de Jesus. O que para o mundo é motivo de choro, para você é motivo de alegria, de saber: se Ele está me marcando, é porque Ele ainda é o meu dono. É porque eu pertenço a Ele. Glória a Deus. E que alegria vai ser quando nós nos apresentarmos diante daquele trono. Porque a Bíblia diz que ninguém pode se achegar diante de Deus de mãos vazias. Quando você chegar diante do trono, Deus vai olhar para você e você vai poder dizer: aqui está, Senhor, as marcas
de ter vivido uma vida contigo. Eu queria terminar fazendo uma oração. E eu vou te fazer um convite. Hoje é o primeiro dia ainda, né? Mas já no primeiro dia, eu quero te convidar, se você quer ser, de fato, um prisioneiro de Cristo, vem aqui à frente para a gente orar junto. Se você diz assim: Senhor, eu quero carregar as tuas marcas. Senhor, eu quero ser marcado por ti. O mundo tem que olhar para você e não te admirar apenas pelas tuas conquistas, porque isso vem naturalmente. O mundo não tem que te admirar pelas tuas posses, pelos teus diplomas, pela tua conta bancária, pelo teu emprego, pela tua aparência. O mundo tem que te admirar pelas marcas de Jesus. Que nós possamos ser uma geração de jovens, de adolescentes, que se orgulham, não pela posição social, mas se orgulham por carregar as marcas de Jesus. Que nada mais nos prenda a não ser Cristo. A partir de hoje, só Cristo te prende. Nada mais. Nada mais te prende. Porque quando você está preso com Jesus, todas as outras coisas têm que sair. Eu quero orar nesse momento. Feche seus olhos. Vamos orar juntos. Para que nós sejamos prisioneiros de Cristo. Para que cada um de nós traga no corpo as marcas de uma vida com Deus. Feche seus olhos, Senhor. Nós te louvamos pela tua palavra, porque a tua palavra ela é viva e eficaz. Senhor, sem o teu Espírito nós nada somos, nada podemos fazer. Mas nós te louvamos porque a tua graça foi derramada sobre cada um de nós que estamos aqui essa noite. Senhor, nesse momento nós apresentamos a ti as nossas vidas e dizemos: nós queremos ser prisioneiros teus. Queremos estar presos somente a ti. Senhor, se o Senhor quiser nos marcar, nos marque. Nós estamos abertos a levar as marcas de alguém que caminha contigo. Senhor, talvez haja aqui jovens, adolescentes que estão com dificuldades de entender o que tu quer da vida deles. Senhor, que nessa noite o Senhor possa iluminar as mentes, que o Senhor possa aquecer os corações, que o Senhor possa dar discernimento, sabedoria aos teus filhos, para que eles possam impactar essa geração corrompida. Senhor, se há algo que prende os teus filhos, que não seja tu, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Se há algo que prende esse jovem, algo que prende esse adolescente, seja repreendido agora em nome de Jesus. Essa igreja é uma igreja de prisioneiros teus e de liberdade. Prisioneiros teus e de ninguém mais. Que o mundo lá fora olhe para esses jovens e veja neles a liberdade que eles não têm. Que o Senhor possa levantar aqui jovens, adolescentes, homens e mulheres que são referências nessa nação, que
apenas a Ti. Que nada nesse mundo nos prenda a não ser a Ti. Abençoa os Teus filhos, Pai. Abençoa esta casa. Abençoa a liderança dessa igreja, Senhor. Em que no decorrer desse evento, nos próximos dias, o Senhor possa falar ainda muito mais com os Teus filhos, Pai. Fica conosco, Senhor. Sem Ti, nós nada podemos fazer, Senhor. Abençoa os Teus filhos. É o que nós te pedimos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Pode continuar.